não foi motivada por eu não gostar de você ou avaliar o seu trabalho. Você pode esclarecer para o torcedor como é a nossa relação e qual foi o processo da sua saída e da sua volta? Olá, torcedor. Muito se falou sobre isso, mas na verdade foi o Andrés, eu sei o quanto ele também se esforçou para que eu ficasse naquele momento. Nossa relação é muito boa nesses 9 anos e meio dentro do clube, né? Foram várias situações que fizeram eu tomar essa decisão, né? E a nossa relação é muito boa, sempre muito próximo, né? Deixa a gente trabalhar, passa toda a confiança, então não foi nada por isso a minha saída do Corinthians. Sei que a responsabilidade é muito maior do que era antes, mas eu me sinto muito preparado junto com todos vocês, diretoria, atletas e comissão, para realizar um bom trabalho. Estou muito feliz assim por esse reconhecimento, mas eu sei que a responsabilidade é muito maior. E não é só mudou da pátria, né? Não é todos juntos, né? Responsabilidade, um pouquinho de cada um aí para a gente voltar a fazer o Corinthians bem forte. A gente está trabalhando muito em conjunto esses dias, né, desde quando eu cheguei no Brasil. Então, 4, 5 dias aqui reunidos e a gente mirando os jogadores, sabendo da situação do clube, sabendo da situação real do que o clube precisa, os jogadores que precisam chegar. Estou muito satisfeito com o que está acontecendo e vou ficar muito mais feliz ainda com as possíveis chegadas de jogadores aí que a diretoria vem trabalhando. Foi muito boa, muito proveitosa, deixamos a equipe lá em 4º lugar, né, muito acima da expectativa, né, cidade maravilhosa, vivemos muito bem lá, moramos muito bem, a única queixa mesmo é a questão da estrutura do clube lá, que a gente foi para lá sabendo da questão da estrutura e que a gente ia participar dessa reformulação, mas infelizmente as coisas estavam acontecendo de uma forma muito devagar, né? A gente foi campeão paulista em 17 com 14 jogadores da base no elenco, né? Eu sempre acompanhei aqui quando era auxiliar. Vou fazer questão de, em alguns jogos lá em Itu, essa participação do Corinthians na Copinha, vou fazer questão de estar perto e a gente vendo a possibilidade de subir jogadores, eu gosto de fazer essa ligação o tempo todo. Professor, o senhor acha do apelido Pepe Carilli? É para aumentar a responsabilidade, né? Pepe Carilli. Claro que eu sou um admirador do trabalho, já realizou grandes trabalhos em grandes clubes da Europa, né? Mas vamos de Fábio Carilli mesmo, com os pezinhos no chão, que é muito melhor. Principal meta, eu gosto de ir por etapas, né? Então o início é fazer todos entenderem, ter uma ideia de jogo, né? Com bastante organização, com bastante entrega, né? Que foi isso que eu falei no começo de 2017 e é isso que eu volto a falar no começo de 2019. Aí depois, cada dia, passo a passo, a gente vai melhorando para buscar sempre estar no topo, para buscar sempre estar na parte de cima. Com certeza voltaremos mais fortalecidos com tudo isso que aconteceu dentro do Corinthians. Já que você falou de clubes do Brasil também, algumas coisas de China e Japão poderiam aparecer, mas a gente deu para encerrar tudo. E vem juntos, vamos juntos, para que a gente consiga estar sempre na parte de cima no que a gente for disputar. Muito obrigado pelo carinho de todos. Você viu, o Andrés está todo sorridente, né? Posso fazer uma crítica? Bom, o Andrés virou apresentador. Faço. Não, porque assim, a gente fica vendo esses vídeos que os clubes têm divulgado e muita gente elogia isso como se fosse uma ligação direta, né, entre o clube e o torcedor e tudo mais. O problema dessas entrevistas, ou desses vídeos, ou dessas coisas, é que eles são sempre chapa branca. Às vezes tem muito torcedor que acha que isso dispensa o jornalista, dispensa o jornalismo. Só para deixar registrado que a nossa missão, isso vale para esporte, para política, para economia, para tudo, é incomodar o poder, né? Então, uma entrevista dessa, uma autoentrevista, né, uma coisa, um material de divulgação, jamais vai trazer incômodos para os personagens. Fica uma coisa totalmente chapa branca. Então, tudo que foi dito é aquilo que o Corinthians quer que seja divulgado. Então, não caiam nessas histórias 100% do tempo. Porque essa história de ligação direta entre essa tal de eliminação do intermediário, na verdade, entre os personagens e o público, está eliminando aquele que tem a função de questionar, que somos nós. Então fica uma coisinha do mundo cor-de-rosa, só para deixar bem claro isso. Porque começa com essa história de que, eu sei, o Carilli falando, eu sei quanto o Andrés Sanches se esforçou para que eu ficasse no Brasil. Mentira. Mentira.
Como é mentira, quando se fala que o Corinthians se esforçou para manter vários jogadores, mentira, o André Sanches mesmo falava, chega aqui com dinheiro, leva, né? E por aí vai. Então é só para deixar bem claro que isso aí a gente mostra, é claro, eu estou falando da minha opinião, não sei se é a opinião de todos no programa. A gente mostra, a gente apresenta, mas essa eliminação do intermediário, que somos nós, jornalistas, que temos a obrigação de questionar os personagens de todas as áreas de atuação, essa pessoa, esse intermediário, ainda é muito necessário. Senão a gente vai viver num mundo cor-de-rosa de chapa branca. Eu concordo com você em muita coisa. Agora, a única coisa que eu vou discordar, não é discordar, é ver um outro lado. É óbvio que o Fábio Carille será questionado por nós que eu digo não é o Fox Sports, por todo mundo, Fox Sports, ESPN, Sport TV, Bandeirantes, Globo, Record, enfim, todo mundo, imprensa. UOL, Yahoo. É que eu acho que isso é só a chegada, um cartãozinho de visita, sabe? Não é uma entrevista, é uma divulgação, eu concordo. Eu também vejo assim. Eu concordo, mas eu não vejo isso como uma forma negativa. Eu veria como uma forma negativa, Flavinho, se... Fosse só isso. Fosse só isso. Fosse só isso, é negativo. Fala, o cara vai ter oportunidade. O cara vai lá no programa do Zezinho, do Guilo. Não vai, porque ele já falou pra TV Corinthians. Aí eu concordo. Agora, faz parte do marketing, né? Faz parte dos tempos de hoje, Pô, o Barcelona tem, o Real Madrid tem, o Manchester tem. Então, mas aí o teor dessas declarações todas perde totalmente a relevância. Então, por exemplo, se a gente for aqui discutir o que o André Sanches fala, ele não falou você nada. Pode discutir, pode discutir a relevância do que você viu, você tem todo o direito de discutir. Mas, por exemplo, daqui 1 mês, 2, 3 meses, a gente pode estar com o Fábio Carille aqui e você pode fazer a tua pergunta. Porque se for proibido, aí que eu acho errado. Ou não? Acho que não tem um caráter jornalístico e sim, acho que de divulgação. O problema é que essas coisas, eu estou falando genericamente, não estou falando só do Corinthians, né? E não estou falando só de esporte. O problema é que essas coisas têm acontecido cada vez com mais frequência, né? E se tornam as únicas palavras oficiais, né? Tá cheio de informação hoje que chega via rede social, de jogador, de dirigente e tal, não sei o que lá, e chega pronta, e ninguém tem o direito mais de perguntar, de questionar. É que isso. Infelizmente, aí você tem razão, só que infelizmente é o sinal dos tempos. A gente tinha o Alexandre Calil, que é o final que era o presidente do Atlético, lembra? Quem anunciava as contratações era isso. Não tem problema. Anunciar uma contratação não tem problema. Isso aí é que nem presa em lease, não tem problema. Tá tudo certo, né? Tem muita gente hoje que fala assim, nossa, que demais. O presidente da República anuncia direto os seus ministros para o seu público. Até aí, a única diferença é que ele, em vez de ser por papel, é por rede social. A questão é, a gente tem direito... do Galo. A gente, por exemplo, nessa época do Anelka do Galo, se isso surge de uma entrevista coletiva, eu suponho que a imprensa aperte o cara. Fala, escuta, por que dinheiro? Como assim? Cadê? O que tem de concreto e tal? Não sei o que. Não. Aí fica a Anelka do Galo. E aí, a imprensa toda e o público compra a Anelka do Galo. Aí, nesse caso específico, quando ele foi fazer o Aqui com o Benjo Alexandre Calil, questionei muito ele na época sobre a contratação do Anelka. Fez bem. Então, é isso que eu quero te falar. Se o cara faz um negócio só para a TV do clube, é uma coisa. Mas eu vejo isso mais como material de divulgação, propaganda, marketing, não como jornalismo. Agora, em relação à primeira pergunta... Do apresentador, do Andrés. Aliás, o Andrés vai ficar mais animado, é verdade. Né? Pô, Beijo, você poderia dar uma canja pra ele, umas aulinhas, uma animação. Dele, não tem jeito. Ele vai muito sisudo ali, né? Cabeça baixa e tal. Ele precisa fazer um media training ali. Olha, melhorar a produção. Imagina, sou eu lá. Tamo aqui começando, Fábio Carille. Inclusive, o Carille, no dia que ele chegou no aeroporto, ele citou o Aqui com o Benja. Que ele falou, olha, no programa do Benja lá, que eu me emocionei com aquela história lá do sequestro. Enfim, ô Pascoal, mas em relação a essa história aí, eu continuo falando. Mas é aquela coisa de novo que a gente vai ficar no programa discutindo a fonte de quem é melhor que a outra, e não é isso, cada um tem a sua. Mas eu nunca ouvi que os dois não se gostavam. Eu nunca ouvi. O que eu sempre ouvi foi o seguinte, é tanto que aí vai. É a única coisa que eu ouvi. Inclusive, nesse programa que eu gravei com o Fábio Carille, logo depois do Campeonato Paulista, que eu gravei lá em São Paulo, o Andrés participa do programa. Tirando o sarro dele, brincando. O Andrés participa no dia do programa e fala assim, Carille, cadê o nosso 9?
bom, o Carille podia ter perguntado isso para ele hoje nessa entrevista. Podia ter devolvido, o presidente, né? Cadê o nosso 9? Podia ter devolvido essa pergunta daquele dia, que é o que cobra a torcida do Corinthians. Eu acho que uma manifestação como essa, nesse mesmo programa, o André já entrevistou o diretor de marketing, o vice-presidente de finanças, já perguntou sobre como que vai ser o Corinthians, o dinheiro do Corinthians na temporada, já fez outras entrevistas nesse mesmo estilo de programa. Acho que é uma maneira dele se colocar diante do torcedor do Corinthians daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina para cada situação. Porém, eu não acho que essa seja a única fórmula de expressão dessas pessoas do Corinthians. Porque a gente pode conversar com o Rosenberg, pode conversar com o diretor financeiro. Aliás, eles sempre falam a respeito de muitas situações. E o presidente do Corinthians aproveitou também. O mesmo vale para o Carille. Pascoal, daqui a pouco pode, a bola... Mas assim, dia 3 a bola rola, a apresentação. E aí eu duvido que na primeira entrevista... Duvido, tá? Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que isso aconteça. Eu duvido que na primeira entrevista do Carille, alguém vá voltar ao tema porque você saiu da Arábia Te garanto que vai. Eu duvido. Te garanto porque saiu? que vai. Porque saiu da Arábia. Da Arábia? E se ele responder, não, a estrutura era muito legal, bababá, não, estrutura não, ele acabou de dizer que desculpa, a cidade era muito legal, era muito linda, bababá, bababá. A tendência hoje é as pessoas se satisfazerem com essa única resposta e acabou. Porque alguém vai chegar para ele, espero que chegue, e pergunta, mas escuta, você não acha que você foi injusto com quem te contratou? Isso é uma coisa. Você devolveu o dinheiro, você não sei o quê, você isso, aquilo. Porque do jeito que as coisas acontecem hoje, Benja, a sensação que eu tenho é que o assunto se esgota com esses vídeo releases. O assunto não se esgota. Claro que não. Quando ele for em qualquer programa, agora depende do programa, ele será questionado, eu não tenho a menor dúvida. Agora, uma coisa, em relação a essa pergunta que você fala, a parte... aí eu concordo com você. Agora, em relação os argumentos que ele usa, são os argumentos que eu falo faz tempo a vocês. Não teve... É a mesma coisa. Não é que, esse discursinho é papo furado. Eu falava aqui, tá morando bem, não tá com problema lá da cidade. Lógico que tem coisas que você tem que se adaptar, mas que a estrutura que tinha sido prometida não estava sendo cumprida. Não, é justo cobrar essa estrutura em 6 meses depois de chegar? Parece que foi, porque foi falado que viria num processo mais rápido e o negócio e não tinha nada acontecendo. Quando apareceu uma proposta do Corinthians, até que aquele dia lá eu falava aqui e quebrou o maior pau, ele só volta pro Corinthians. Eu falei, aquilo mexeu com ele, tinha mexido com ele. E como o empresário dele tinha se acertado com o Andrés, mexeu com ele. Te juro que se tiver uma outra coisa, eu não sei. O Flávio só tem. O Flávio tem um ponto que ele aborda, que é aquela entrevista do UOL que ficou aquele espaço aberto no motivo da saída dele do Corinthians, né? Saiu porque... Por que saiu, entendeu? Saiu porque não se adaptava, estava fora do contexto do Corinthians, porque o presidente do Corinthians contratava e não o avisava. Agora mudou. Você viu, a primeira frase dele foi a seguinte: nós estamos esses últimos 4, 5 dias que eu estou aqui no Brasil, conversando a respeito de contratações. Então ele está incluído no processo. E eu acho que isso vale a pena. Vale a pena. A saída dele, se foi por esse motivo de falta de inclusão em alguns casos, pelo contrário. Agora ele já disse que está incluído. Agora que o Andrés está vindo para a nossa área, uma área da imprensa, eu vou me permitir pautá-lo, né? Andrés, na próxima entrevista com o Carille, pergunta para ele assim, senhor Carille, senhor não, né? Carille, Fábio Carille. Professor Carille, você declarou certa vez que não deixaria o Corinthians nem por um caminhão de dinheiro. E aí depois você deixou o Corinthians. Por quê? Você quase matou todo mundo agora aqui no Switcher aí na produção. Caminhão. Quase. Nem por um caminhão. Quando você falou, olha, não saio do Corinthians nem por um caminhão. Eu ouvi aqui no meu ponto eletrônico... Você já falou caraca e caramba várias vezes aqui, que eu em casa acompanhando... Sabe aquele futebol? Na trave. Então, mas imagina assim, o Andrés incisivo assim, enfático, pra cima do Carille. Professor Carille, você garantiu que não deixava o Corinthians nem por um caminhão de dinheiro. E você deixou o Corinthians. Por quê? Pode ter sido 2 caminhões. Assim, com ênfase, assim, né? Mas treinamento e tal. Rodrigo Bueno, o Andrés não é apresentador, não é um programa de entrevista. É o que o Flavinho falou, é um material de divulgação.
Você entendeu? O vídeo release. Faz parte dos tempos modernos. Quando o Fábio Carille vier a qualquer programa, ou a qualquer site, portal, ele será questionado e perguntado. E outra coisa, a gente futebol... não pode exigir da TV do clube que apresente criando polêmica. Isso não, claro que não. A única coisa que eu estou dizendo é que as pessoas não podem se satisfazer apenas com isso. E hoje ninguém se satisfaz. Eu tenho uma geração hoje de torcedores que às vezes me escreve aqui no Twitter. Eu não falo de futebol na rede social porque eu acho esse público insuportável no lidar. Não dá para dialogar. Por rede social, não dá. Mas o que eu recebo de mensagem. A gente não precisa mais de você, seu verme, não sei o quê, nós não precisamos mais de você, eu vou lá e vejo a TV Palmeiras. Eu não preciso mais que você vá ouvir, não sei o quê, porque o presidente disse isso. Vejo direto, entendeu? Eu confio no presidente. O presidente disse isso. Qual? Não, o torcedor fala pra mim. Eu troco, tô sendo bombardeado há semanas. Eu sou maluco. Que usam rede social. Quem é você pra falar isso? O clube postou isso, exato. O clube divulgou isso, enganadas, o presidente disse isso. Mas é uma missão nossa combater isso, Silmar. Então, eu acho importante. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo. Sim, entendeu? A nossa função é essa, e a função do torcedor, para mim, é essa também. Não, o cara torce pro clube, o cara quer acreditar naquilo, faz parte. Faz parte, gente. Isso não é uma função, isso é uma conduta, é diferente. Nós estamos debatendo aqui o jornalismo atual. Sim. Não vamos chegar a lugar nenhum, até porque eu acho que isso aqui não é jornalismo, repito, isso aí é só... Gente, é marketing, uma divulgação, não tem nada demais. Não tem caráter jornalístico também, não vi dessa forma. É que eu tô falando, isso diminui a importância do debate, entendeu? Se a gente sabe que está mostrando um press release, né? Uma coisa porque oficial, é chapa branca, o presidente. Eu sei, mostramos. Mas qual informação que emergiu deste press release nós vamos discutir aqui? Tem alguma? Relevante? É só um programa de debate. Nós vamos ter que debater as coisas. Acho que a gente debate justamente o quão superficial tem sido hoje as informações que os clubes passam pra gente, né? Ou o acesso que a gente tem a essas informações. Eu acho que isso é o mais importante. Mudou-se muita coisa. Eu não acho, desculpa, só uma curiosidade. Eu não acho que o material que os clubes divulgam, o conteúdo é superficial. Os clubes tem que divulgar o que serve para eles. Justamente. Claro. E cabe ao jornalista fazer a pesquisa e correr atrás, ter suas contas. O vice-presidente do clube fala assim, ó, dá uma olhada, olha isso aqui que a gente fez. Não, claro que não. Absurdo. Olha o que me entregaram. Tá aqui o que tem. E cabe. Posso dar um exemplo? Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo de como isso está prejudicando o jornalismo investigativo, inclusive, e a disposição do jornalista de ir atrás de informações. Como isso está piorando o jornalismo. Ontem estourou o caso do Internacional, lá em Porto Alegre. Pelas informações disponíveis, que foram fornecidas pelo Ministério Público, é algo que aconteceu 2 anos atrás, aconteceu de uma maneira sistemática durante bastante tempo, envolvendo importantíssimos dirigentes do Internacional, inclusive ex-presidente, que foi entrevistado, inclusive, por nós aqui várias vezes. Como é que a imprensa nunca desconfiou disso? Como é que isso só explodiu graças a denúncias provavelmente internas do Inter e graças ao Ministério Público? Aí eu vou discordar radicalmente. Sabe por quê? Porque eu não, você não deu opinião ainda. Eu estou fazendo uma pergunta, você não precisa discordar, estou fazendo uma pergunta. Porque, na verdade, se criou uma barreira formal entre notícia, entre os personagens e quem é pago, nós, para apurar a informação, que é realmente intransponível, porque hoje a gente vive de entrevista coletiva. Vai na entrevista coletiva, o cara fala o que quer, fica todo mundo satisfeito e acabou. Temos que blindar. Blindam todo mundo. E aí isso desestimula, inclusive, aqueles que tentam mas quando cai no Ministério Público não tem blindagem nenhuma. Eu sei, Pascoal, mas se não cair... Quando cai na Polícia Federal não tem blindagem nenhuma. Aí as contas têm que ser levantadas. Gente, eu tô dando um exemplo que a gente trata, às vezes, o futebol como esse mundinho cor-de-rosa e tudo mais. Aí vem lá o Vitório Pífero, o diretor financeiro, o diretor de futebol do Inter, o Inter sobe, o Inter desce e fica aquela ondinha, pô, que bacana e tal, não sei lá. Quando, na real, o que está acontecendo é muito pior. E a gente não tem hoje... E o torcedor do Internacional, quando o time caiu, atirava pedras, detonava o estádio todo jogo, vocês não estão lembrados disso? O assunto, tudo começou porque o Fábio Carille chegou
deu uma entrevista pro Andrés, tá certo? E não vamos voltar ao Corinthians. Depois a gente vai até discutir o Internacional 5, eu também acho que é um assunto gravíssimo. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte, o Luan, o menino maluquinho, está ou não está contratado? O Corinthians agora mudou a forma de abordagem do caso do Luan. Era um caso de contratação numa troca pelo Cleison. Mas o Cleison não aceitou a proposta financeira e pediu um aumento salarial em relação do que ele ganha no Corinthians para jogar no Atlético Mineiro. Pediu 20% de reajuste. Ele propriamente não, os empresários, as pessoas que cuidam da carreira do Cleison. O Atlético não aceitou, a coisa não fluiu, não vai por esse caminho. O Corinthians está tentando agora de uma outra forma. O Corinthians tinha proposto uma troca por isso. Pau a pau. Era taco a taco, um pelo outro, empréstimo de um ano. Salário do outro. Empréstimo de um ano, certo? Por empréstimo. Por empréstimo de um ano. Agora o Corinthians está tentando um empréstimo sem envolver o jogador. Sem envolver o Cleison. Sem envolver o Cleison. Ou envolvendo outro jogador. O Atlético até manifestou interesse no Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique teve uma conversa com o Carille e o Carille prefere que ele fique no Corinthians. Porque o Corinthians até agora não contratou nenhum zagueiro experiente, alguém que possa dar essa tranquilidade para o torcedor do Corinthians. Então, como não tem nenhum jogador contratado para a zaga, a manutenção do Pedro Henrique é interessante para o Corinthians. Então, não há essa possibilidade de troca. Então, está se encaminhando um outro tipo de negócio. A vinda do Luan, o Corinthians continua querendo a vinda do Luan, é provável que o Luan venha. Ao que eu estou informado, o Luan, os empresários do Luan já acertaram tudo com o Corinthians, o que agora está se acertando é o Corinthians com o Atlético Mineiro para a vinda do jogador. Se vai envolver dinheiro, se vai ser uma troca por conta de algum crédito que o Corinthians tenha ou por uma outra situação, ainda não está resolvido. Isso promete ser resolvido nos próximos dias. Daqui a pouco vai ter Natal, vai ter Ano Novo e talvez a coisa nesse meio tempo possa ser resolvida ou no início da próxima temporada. O Corinthians se representa no dia 3 e quer contar a partir do dia 3 com o Luan. E esse é o trabalho que está sendo realizado. Se não for por troca entre os jogadores, será a vinda do Luan para o Corinthians, encontrando uma outra fórmula de utilização do jogador. O Corinthians quer o Luan jogando na meia, no ataque, aí a posição vai ser encontrada pelo Carille. Tem um perfil, né, para jogador do Corinthians. O Luan, no ano passado, deu uma declaração, numa saída do jogo do Atlético, até um jogo contra o Corinthians, ele disse que ele adora ver o Romero jogar, que ele é fã do Romero. Mas ele não vai jogar com o Romero. O Romero pode sair. Pouco provável que ele jogue com o Romero. O Romero pode assinar um pré-contrato em janeiro, né? Porque o contrato dele vai só até o meio do ano e os representantes do Romero ficaram de voltar em janeiro para conversar com os dirigentes do Corinthians. Como a gente já viu essa mesma história envolvendo um jogador paraguaio com o Corinthians, né? E aí não teve jeito de segurar, então eu acho que a coisa se encaminha da mesma fórmula. De repente ele pode ter um outro caminho, não jogando no Corinthians. O Internacional manifestou interesse e não confirmou depois. Então, pode ser que aconteça alguma coisa no mercado internacional, que também a janela abre no começo do ano. O Corinthians está esperando para ver o que vai acontecer também com o Romero. A proposta do Inter para o Romero é bem boa, bem atrativa, só que é um pré-contrato, né? Ele não pode... Né, pré-contrato só no meio do ano, ele pode sair. Um contrato de 3 anos, um valor que ele ganharia bem mais. Pode envolver, é pro Inter, você está falando? Não, do Pode Romero. envolver alguma coisa com o Wendel? Porque o Wendel que era do Corinthians... O Wendel bateu na trave o negócio do salário. Ele ganha 280 mil no Inter. Bateu na trave e foi o salário. O Wendel, que aliás, quando foi uma informação minha exclusiva aqui no rádio, que eu falei que quando o Wendel saiu do Corinthians e foi pro Inter. O negócio, pelo que eu vi, seria independente. O Corinthians poderia pegar ele de uma forma independente em relação à negociação com o Romero. Explica um negócio pra mim. Não servia mais. Por que agora serve? É porque o Danilo Avelar não... E sendo banco. O Danilo Avelar não funcionou, gente. Esquece quem tá e não funcionou. Esquece quem tá e não funcionou. Tô falando trazer. Ouvi na época, não sei, que aí pode ir. Você quer dizer, o que eu ouvi do dirigente, eu ouvi, e você deve ter ouvido também, porque você conhece muita gente no Corinthians, talvez mais do que eu, o dirigente do Corinthians me disse o seguinte, sabe o que é? Não, a gente vai deixar aí, porque na hora da reta decisiva, ele não tem aquela pegada para resolver jogo. Eu falei, como assim? O Wendel? Não, a gente vai deixar aí. Eu falei, poxa... Foi o que me disseram. Mas eu ouvi uma outra coisa também.
ouvi uma outra coisa também. Eles queriam dar espaço pro Arana. O Arana vinha e lá dentro todo mundo acreditava no Guilherme Arana. E aí fala assim, não, deixa aí, porque senão o moleque não, o Arana não vai jogar. Eu sou apenas um observador do futebol. Estou nesse negócio já há mais de 40 anos. Só para dizer para vocês, aqui, não vai para grupo que eu vou falar. Deixa esse moleque Carlos jogar. Deixa o moleque jogar. Ele é bom jogador, ele vai resolver o problema da lateral esquerda do Corinthians. Mas precisa de reserva. Calma. Tem lá o Danilo Avelar que tem que aguentar até o meio do ano. Ou não? Segura a marimba, filho. Contratou, segura igual o Jonathan. O Hoffenheim, como é que é o nome do time, né? Hoffenheim? O time do Jonathan? O Hannover? Tô querendo não. Quero de volta não. Fica aí com vocês. Tem até o meio do ano para segurar essa onda. Então segura a onda lá. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa do Danilo Avelar. E ó, não conta nada para ninguém. O moleque que vai jogar até São Paulo de lateral esquerdo, que jogou agora a Copa RS, não é ruim não, é bom. É bom. E o Corinthians vive precisando de jogador que sobe da base para jogar no time de cima, para fazer dinheiro. Isso é negócio no futebol. E todo time precisa fazer negócio no futebol. Se o São Paulo faz melhor que o Corinthians, se o Palmeiras não faz um negócio tão bom contra o São Paulo, se o Flamengo vende melhor, se o Santos vende melhor, é uma outra situação. Agora, o moleque que joga, os dois moleques da base, o Carlos, que é da seleção sub-20, e esse moleque que ainda não fez 20 anos, que joga de lateral esquerdo no Corinthians, e vai jogar até São Paulo, pode botar que joga tranquilo. Não é o caso de botar no Paulista, no Eu não sei por que sofre tanto atrás desses negócios, cara. Tem umas coisas que no futebol eu não entendo. Um sofrimento para contratar jogador é uma necessidade, porque nós precisamos contratar, precisamos fazer, virar, acontecer, os cambal de Madureira, mas tem lá do lado, se dá uma olhadinha pro lado, ó, esse joga tanto quanto. Você tá entendendo? Esse joga tal qual. Entendeu? Alguma coisa. O Palmeiras está contratando um ponto esquerda que ninguém viu contratar. Olha aqui. E aí a gente fica aqui. Falar em contratação, soltando o foguete. Como é que é o negócio? Aquele foguete lá que seu caramuru lá, essas coisas lá. Tá louco. Falar em contratação, hoje o nome que pipoca. Nas mídias sociais, nas redes sociais, nos portais, Elkson. O Elkson que está na China, Elkson. Jogou até... Que é filho de Elke. Sim. Elkson. Enfim. Ele que era do Botafogo, jogou Maravilha, por exemplo. Os últimos 3 anos no Guangzhou da China, depois foi pro Shanghai Sipig. E é um jogador que, quando chegou ao futebol chinês, chegou arrebentando. Ele fez 2 temporadas com mais de 30 gols. Uma com 31 gols e na outra 36 gols. Aí depois chegou o Ricardo Goulart, ele perdeu um pouquinho de espaço no time, mas mesmo assim foi uma peça muito importante, inclusive da equipe do Guangzhou, que disputou o Mundial de Clubes, né, recentemente. O Guangzhou que foi campeão asiático com o Filipão no comando. O Elkson, ele, quando saiu aqui do Brasil, foi para a China, ele era um meia de ligação. Lá ele jogou como um ponta de lança, um segundo atacante, mas assim, um cara que, pelo porte físico, se deu muito bem, né, conseguindo esse número expressivo de gols. Recentemente, ele sofreu com algumas lesões, perdeu um pouco de espaço na equipe, mas ainda assim um jogador que foi muito bem valorizado no futebol chinês nessas últimas 5 temporadas. Mudou. Não mudou muita coisa 82. no futebol. 1,82 m. 82. Você falou que ele era pequenininho do tamanho do Flavinho? Ele tem 20 centímetros do tamanho do Flavinho? Não, mas 1,78 m. 1,78 m o Flavinho tem. É que eu mostro? 1,78 m. Olha, você tá duvidando do cara, 1,78 m, cara. O tamanho do... Mas você falou que o Elkson era pequenininho? E o Elkson na China tem jogado centroavante. Ponta de lança. Mas ele rende mais no meio. Ele meio Onde ele tem jogado na China? Ele rende mais segundo de trás. Ele é o cara que fica atrás do centroavante. Na China, ele tem jogado de centroavante, inclusive joga até com a camisa 9. Não, ele é o número 9 do time da China. Ele jogou no Mundial de Clubes com a camisa 9. Esse é o número que ele usa. No Botafogo, não me lembro se ele usava 9 ou se ele usava 7. No Vitória da Bahia, ele jogou de 11, jogou de 9, jogou de 7. Então é ele o centroavante que o Elkson. Não, eu não sei. São coisas que estão nas mídias sociais. Eu falei ontem que o Corinthians tem a acertar no centroavante aí. Não está assinado, mas tem alguém. Mas seria ele, você acha que é outro? Infelizmente, eu não consegui descobrir quem é. Eu conversei agora com uma pessoa aqui que me disse que não sabe disso. Eu não sei disso. Então, de repente, pode ser uma... Às vezes o torcedor do Corinthians se anima. Torcedor do Corinthians como torcedor de qualquer clube. O que é isso? Tem isso? Tem um centroavante, sim. Não, esse é o Elkson?
Eu não sei. Não, vai ter um centroavante, você já falou. Agora, do Elkerson, uma pessoa me falou. Você falou do Elkerson. O Elkerson, o cara, eu perguntei para uma pessoa que falou assim, não sei disso. Mas olha, pelo perfil que está sendo falado ou comentado, o Elkerson vale em torno de 5 milhões de euros para sair. E não mudou muita coisa do futebol chinês. Ele tem o mesmo contrato que o Ricardo Goulart. 2020. Até janeiro de 2020. Tem 29 anos. 29 anos. Olha, se voltar, eu acho um bom jogador. Foi muito bem se o Corinthians se o Corinthians contratar o Elkerson. Tanto é que joga o ataque hoje, ele e o Hulk. Mole. Ele e o Hulk. O Hulk é o homem-gol do o homem-gol é um babaraúma. O nome que me passaram no ele é o segundo que joga. E estaria conversando com o Andrés, é o Marcelo Moreno. Que está sem contrato. Que o Marcelo Moreno, ele pediu para o Inter, ele foi lá, conversou com o Inter e pediu 500 pau. R$500 milhão. Acho que isso ultrapassa o teto do Corinthians, não daria jogo. Talvez, não sei se no Corinthians ele faria um preço menor. Às vezes o cara pede um X para um clube, para outro clube pede menos. Sobre o Wendel, a informação. Entre Corinthians e o Wendel, os salários estão acertados. O empresário dele está tentando a liberação com o Inter, que eu não sei porque que o Inter estaria dificultando o negócio. O Inter tem o Iago, que é um dos melhores laterais esquerdos do país. Tem o Zeca lá, que foi meio encostado, que pode jogar na lateral. Mas o Zeca pode ser envolvido em alguma outra transação. Então, mas assim, o Inter aparentemente está dificultando o negócio, mas entre o Corinthians e o Wendel, os salários estariam certos. O Marcelo Moreno, eu vou dizer um negócio para você, eu sempre gostei muito do Marcelo Moreno. O problema é que eu não vejo o Marcelo Moreno jogar há séculos. Eu não vejo jogar há séculos. Eu tenho a imagem do Marcelo Moreno no Cruzeiro, que jogou... Seleção da Bolívia... Que jogou pra caramba. Seleção da Bolívia. Mas no Cruzeiro ele jogou bola. Mas há quanto tempo? Eu não vejo ele há muito tempo. Então, eu não tenho uma imagem... Marcelo Moreno, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. São imagens que a gente tem. Vida, hein? Não, mas esse time aí é maravilhoso. Esse time aí do Cruzeiro é maravilhoso. O Marcelo Moreno estava naquele time lá de... Vai fazendo gol lá. É o centroavante. O Goulart vai abraçar ele. O Goulart vai abraçar ele. Nós estamos falando de 2013. E 13 e 14. 2013 e 14. Então, eu não vejo o Marcelo Moreno jogar há muito tempo. Tem 4 anos praticamente. Agora, o Marcelo Moreno do Cruzeiro é um baita no atacante. No Flamengo ele não foi bem, né? Não. No Flamengo não foi bem. Nem no Grêmio. Mas eu acho que é bom jogador. Eu acho que seria um bom reforço. O Corinthians precisa de centroavante, precisa de homem de área. Vou falar para vocês, entre o Elkerson e o Marcelo Moreno, eu fico com o Elkerson. Mas aí eu acho que são funções diferentes, Pascoal. Porque o Elkerson pode fazer 2 funções. Você acabou de falar que o Elkerson não é centroavante? Puxa, acabei de falar. Mas você acabou de falar. Gente, o Elkerson é ponta de lança. Ele pode fazer as 2 funções. É igual o Pablo. O Pablo é ponta de lança. Ele pode jogar de centroavante e pode jogar vindo de trás do centroavante. Pode jogar o Roger de centroavante e o Elkerson. Ok. Você tá de brincadeira. Bota o Roger de centroavante e o Elkerson de segundo jogador. O Roger não rendeu, Pascoal. Roger não. O Roger não vai. Mas ele vai ficar. Ele não vai. O Goiás ofereceu 300 conto para ele, não foi. Vai ficar no Corinthians. O Goiás não ofereceu. Ele metade pago pelo Corinthians, metade pago pelo Goiás. O Roger foi bem uma vez na vida que foi no Botafogo. Não, o Roger é um cara muito legal, muito gente boa. Ponte Preta, ele é muito identificado. Se você analisa a carreira do Roger, foi uma carreira que ele jogou na Ponte Preta aquele período, depois foi ao São Paulo, não rendeu, emprestaram ao Palmeiras, não rendeu. O Carille pediu para ele ficar, Felipe. O Carille pediu para ele ficar. O Carille ligou para ele e falou, eu quero você. Mas não acho você, eu pedi você, eu quero você. Eu não acho o Roger um bom centroavante, eu acho um cara ok. Mas o Carille acha. Muito mais que o técnico do Corinthians é o Carille, não é você. Tudo bem, ok, que ele confia no Roger, mas... Nossa, que mal criado, Flavinho. Se o Corinthians tem a possibilidade de trazer um outro centroavante, que traga. Já tá trazendo o Gustavo, que é de volta. O Roger já tá lá, o Carille quer, o técnico quer, que você quer. Tem o André Luiz da Ponte. O André Luiz chegou da Ponte Preta. Vai jogar de ponta, né? Manda o cara embora só porque você não gosta dele? Tem o Mosquito, que também chegou, o outro. Mosquito. Que vai jogar pela beirada do campo. Isso é muito chato, né? Hã? Não, esse cara aqui é muito chato. Agora, nessa época de Natal, nem vocês vão parar de brigar. O Corinthians apostar Roger, Jonatas, apostar no Gustavo, assim, o que o Corinthians precisa hoje é de um cara que chegue para ser o grande referencial, um líder de ataque. Mas deixa eu falar. Não mais uma. O Roger veio como aposta. Porque ele veio. O Elkerson não te interessa? Não, o Elkerson sim, eu acho que é um cara que chega com esse escopo. Mas tendo centroavante, o Corinthians tem centroavante. Roger, você falou agora, pelo menos 3 você falou agora. Jonatas, o Roger e o Gustavo. Você falou 3. Vão jogar no Corinthians. Falou 3 centroavantes. A princípio. Com um cara como o Elkerson, que é um cara que tem velocidade, tem arranque, sabe driblar, bate. Não adianta. Porque, sabe por quê? Porque é o seguinte,
nenhum desses três faz uma função que foi inteligente ao Corinthians na última vez que o Corinthians teve um camisa 9. O Roger não jogou com o Roger, o Elkson saiu antes. Não, saiu bem antes. O Ricardo Júlio fala que você está enganado aqui, ó. O Benja, ele fala 2 vezes, né? No Botafogo, o Elkson passou de meia para centroavante pelo Oswaldo Oliveira, no time que tinha o Sidorf. Não, mas era absoluta necessidade. A função primária dele, eu vou repetir, gente, não é falta de... Desculpa. Mas o cara não te ofendeu. Não é de... Ele não te ofendeu. Não, desculpa, eu repito, eu não tenho problema nenhum de repetir. Você é mais educado com ele, né? Não tenho nenhum... É tal qual o Pablo. O Pablo jogou como centroavante no Atlético Paranaense? Jogou. Sim. Mas ele é centroavante, ele é ponta de lança. O Elkson jogou como centroavante no Botafogo, vou repetir, jogou. Só que ele não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele pode jogar nessa função, como ele já jogou também lá na China, como centroavante. Ele é a camisa 9, às vezes, com todo respeito, às vezes a pessoa vê o cara com a camisa 9 e diz que ele é centroavante. Geralmente é. Mas muitas vezes não é. O Serginho Chulapa era 9. Mas era uma escalação antiga, Benjamin. Era 9. Mas era uma escalação antiga, de tempos antigos. Hoje, o centroavante tem outro Fenômeno número. era 9. Mas são outro tempo. Antônio Soares, mais conhecido como Careca. Não é Antônio Soares, não. Não, é Antônio Oliveira Filho. Antônio Oliveira Filho era 9, o Careca. Esse Soares é 9. Walter Casagrande Júnior era 9. Mas são outros jogadores de uma outra época. Não são, não. Nas épocas atuais, os caras jogam com 64, 78, 93. O jogava de 14 em 74. Eu acho chato. O Cruyff também não era centroavante. Eu acho chato. Quem era a camisa 9 do Cruzeiro de 2018? O 9? Fred. Tá bom. Não, porque a coisa dele fala que é coisa do passado. Não, eu tô falando. Escolhe outro. O João foi artilheiro do Corinthians com qual camisa? 7. No Palmeiras, quem é o 9? Borja. Que é o quê? É o centroavante. Achei que era lateral esquerdo. Naquele Botafogo, o centroavante era o Bruno Mendes e o Elkson fazia junto com ele. Espera só um minuto. Atlético Mineiro de 2018, quem é o 9? Ricardo Oliveira. Oliveira. Não, porque é coisa do passado. São jogadores que vêm de uma outra época. O Ricardo Oliveira tem 30 e tantos anos. Quantos é o teu Pedro? Pedro, acho que tem 40? Quantos anos tem? 21, não é? 21 anos. É camisa 9 de que time? Puxa, joga no Fluminense. E vou dizer um negócio pra você. Esse rapaz. Esse rapaz é um bolão. É um Rolando Lero. É um bolão. Esse cara é um o Ricardo bolão. Oliveira tem 39. Outro é. E o Pedro? Mas tem quanto? vão ter outros centroavantes com a camisa 9. Camisa 9 do Inter é natural. o Nico Lopes, né? Não, quem é o 9 do Grêmio? É o Damião. Já é o Grêmio. O do Internacional já é o Cruel. Do Internacional. É o quê? Você está confundindo a cabeça do homem aí, Eu tô Roberto. argumentando só. Ele fala que é coisa do passado. Às vezes confundindo a as cabeça pessoas do Pascoal. veem alguma camisa com o cara com a camisa 9 e ele não é O centroavante. centroavante do Fortaleza, que foi o artilheiro, Gustavo, camisa era. Porque tem quantos? 40 anos também? Agora quero ver se ele vai jogar com a 9 Não, no isso é outra Corinthians história. ou se ele vai Isso é jogar outra com a história. outra camisa. Isso é outra Porque no história. Corinthians tem um monte de centroavante. Rodrigo Bueno, daqui a pouco o Rodrigo Bueno vai dar mais informações do Wendel, que é uma informação que ele tá dando aí, hein? Ele já falou, o Wendel acertou com o Corinthians. Salários acertados com o Corinthians, o empresário do jogador está tentando a liberação com o Inter. E eu não sei por que o Inter está dificultando tanto, já que o Wendel não emplacou. Quando ele contratou o Wendel, o Inter imaginava uma coisa, acabou não dando certo. Hoje o Iago é uma realidade, um dos melhores laterais direitos do país. Para mim, talvez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Esquerdo. Iago é esquerdo. O que eu falei? Direito. Nossa, eu pensei que eu falei esquerdo. Você pensou? Eu pensei. Mas você pensou uma coisa e falou outra. Então você está no programa certo. Então você está no programa certo. Cuidado aí, Rodrigo Bueno. Você fez esse negócio faz pouco. O Pipinho outro dia se ferrou numa balada. É por causa disso aí. Mas depois no final ele falou. Esquece, eu falei demais. Mas no final ele disse assim, fiz bem. No final ele disse, fiz bem, tá tudo bem. Então, primeiro, mostra que o Corinthians já está acertado com o jogador, por mais que o Danilo Avelar ainda tenha 6 meses ali, mas é um jogador que não está nos planos e o Wendel vai chegar para disputar espaço com o Carlos Augusto. Eu acho que pesa também o fato do Carlos Augusto. Ele é bom, ele é promissor, mas é muito jovem. Né? Então, primeiro, todo time grande precisa ter pelo menos 2 jogadores de bom nível para cada oposição. Há 2 meses atrás. O Wendel não saiu meio tretado com o Corinthians? Não, tretado não saiu. Não. Ele teve também um negócio lá que ele ia ser pai, a família da mulher, eu acho que era de Porto Alegre e tal, enfim. O Corinthians não fez muita questão de segurar. O Corinthians. Quando saiu, ele não fez muita pressão para segurar. Aí vai lá, volta. Vai entrar de volta.
É necessidade, né? Agora, O Inter agora é um você falou time que desse tá menino. precisando enxugar a folha, né? Como é que enxuga a folha? Opa, eu quero ver. Flavinho, como é que enxuga Tem uma a folha? tem uma folha. Não tem nenhuma folha aí, Eu tenho uma água aqui, se você quiser molhar. Enxugar. O Chico Sainz falava, né? Não é? Toalha nova não enxuga, lembra? É, então. Toalha nova não enxuga. Ô, Rodrigo Reduzir a Bueno, folha, pode reduzir a Ô, Rodrigo folha. Bueno, enxugar mas a você folha. falou, pô, o Carlos Augusto é um menino e tal. Verdade, mas há 2 meses atrás uma pessoa do Corinthians tinha falado pra mim, o lateral esquerdo de 2019 será Carlos Augusto. Apostamos as fichas nele, será o cara. Tá, aí vamos supor, o Marcelo do Real Madrid fala assim, eu quero jogar no Corinthians. Não, Marcelo do Real Madrid, você não vai jogar no Corinthians. Rodrigo Bueno. O Carlos Augusto é o lateral esquerdo do Rodrigo Corinthians. Bueno. Não, mas aí não tem comparação. Não, Pô, comparação sem Assim, nexo, aí não dá. cara. Eu quero Não é o assim, Marcelo, é o Wendel. Então, mas verdade. você não pode garantir. Pô, cara, a diferença. você não, O né? Carlos Augusto pode jogar em 2019 e não corresponder. Não pode? Como é que alguém pode dar certeza? O cara vai jogar, vai dar certo. O Arana eles apostaram. Garoto deu. normalmente oscila. Mas o Você não Arana pode apostar. O Arana já tinha Então. engolido o Wendel em 2015. O Arana aquele- teve uma... o Corinthians teve- campeão. O Arana que hoje é reserva, tá encostado no Só tem história. não, O Corinthians jogou Assim, muito. o Corinthians ligou lá pro Sevilha e perguntou, jogou. dá para devolver? Quer colocar aqui um ano emprestado? A gente bota ele aqui para jogar, para dar um up nele. Ele vai ficar aqui porque aqui ele tem que... Aqui é que ele vai evoluir conhecendo no futebol espanhol. Não teve nem conversa para voltar. Outros clubes também ligaram, perguntando se dava para voltar o Você Guilherme não Arana. deixa o Pipo falar uma frase. Não, eu falei que o O Arana... que você tem hoje? Lembra do sítio do Capão Amarelo? Ele engoliu a pílula do Dr. Caramujo, lembra? Que é a Emília. Pílula falante, né? Caraca, velho, tá acelerado, hein? O que tem? Tá tomando aqueles negócios que eu tomo? Não, aquele negócio... Caraca, hein, velho? Se ele tomar aquele negócio, ele vai parar de falar em 2020. Tá louco? Ele faz um Fox Rádio ininterrupto. Lembra aquela contagem regressiva que a gente faz nos Jogos da Libertadores? O Pascoal fala 24 horas sem intervalo. Tá louco, Deixa aquela. Tomar os negócios que o Mano toma Tá louco. e o que o Benjamin toma, aí não dá. O caso do Arana foi diferente. O Arana, ele já tinha engolido o Wendel em 2015. Porque aquele time que foi campeão com o Tite, ele tinha o Fábio Santos até o meio do ano, o Fábio Santos saiu. Aí o Wendel foi o reserva imediato, o Wendel se machucou, entrou o Arana, fez muito bem a passagem dele com o Corinthians, ele se machuca, o Iago é improvisado no setor e depois volta o Wendel para terminar o campeonato. Mas ali ele já tinha dado demonstração que ele era muito melhor que o Wendel. O Arana foi uma questão evolutiva, né? Sim. Ele entrou, saiu, né, voltou pro time e aí teve uma sequência. Mas é igual o Carlos Augusto. Esse garoto, ele Pra mim, esse teve cara, uma esse moleque temporada esse ano em que ele foi nas oportunidades em que teve, se mostrando um cara com muita personalidade. Recentemente nessa reta final. Foi um dos poucos... Agora, o Carlos vai jogar o Sub-20, agora tem agora no começo do ano tem o Sul-Americano do Chile, não é? Isso. O Carlos é titular da seleção brasileira Sub-20. Talvez, por esse motivo, o Corinthians precise de um outro perde o lateral. começo Tá mais da forte que eu. pré-temporada do Tá mais Corinthians. forte Tem que eu. Mundial esse ano também, Sub-20. Tá mais forte que eu. O Corinthians tá procurando um zagueiro aí. Tá. O Corinthians tá procurando um zagueiro. O zagueiro centroavante é o que mais precisa. O Corinthians está procurando zagueiro no mercado, sim. E não é o Gil. É porque todo mundo... Não, é impossível. É que todo mundo tá falando só do 9, coisa porque tá tirando o foco. Corinthians podia Porque é pegar o o seguinte, Rodrigo Caio, hein? Está no mercado... Aquela uma pessoa importante do Corinthians que eu conversei, disse, se tiver que gastar todo o dinheiro de um jogador, gasta no centroavante. Se Corinthians tiver tem... para gastar um monte, eu vou pegar esse monte aqui, ó, e vou gastar onde? Corinthians tem igual fez São muitas- Paulo, eu vou pegar esse monte e vou Corinthians gastar tem onde? muitas- No centroavante. Corinthians tem muita moeda de troca. Você sabe quantos jogadores? Corinthians Você tem sabe muita quantos moeda de jogadores troca voltam? aí, viu? Ao todo, com o elenco que tá e o pessoal que volta, dá mais de 50. O Igor Rabelo já bateu o martelo com o Atlético? Já, o do Botafogo? Praticamente certo. Já está praticamente definida a ida dele para jogar no Atlético Mineiro. Muito bom reforço. Aliás, o Atlético Acho monta muito uma bom zaga jogador. legal, hein? E assim, se eu fosse o Corinthians e visse que o negócio ainda não estaria fechado, procurando o zagueiro, eu tentaria fazer uma proposta. Acho que é um jogador que caberia muito bem no Corinthians, ele é um zagueiro rápido, muito bom na marcação e principalmente pela idade, né? O Galo, ele renovou com o Maidana, pegou o Hever
Igor Rabelo, Tá de tentando zagueiro. renovar com o Léo. De zagueiro. Montou recheado, né? a zaga do Atlético, dos zagueiros do Atlético, eles, eu vou falar pra vocês, Bom, montaram bem legal lá. já que o Flavinho falou do Rodrigo Caio, Sabe qual foi a estreia O que oficial? aconteceu com Primeiro, o Rodrigo Caio? Você sabe qual foi o jogo de estreia do Rodrigo Caio no São Paulo, no time profissional? Contra o Corinthians. 5-0 Corinthians. Que ele falou aquele Foi o dia. batismo dele. Foi aquele dia que ele falou o negócio da torcida do Corinthians no Pacaembu, pô, entrar aqui e ver essa torcida. Foi esse jogo? Então, você vê que a estreia do Rodrigo Caio já não foi muito feliz no São Paulo, né? O Rodrigo Caio caberia no Corinthians? O Corinthians tá precisando de um zagueiro. No 2011, né? Foi aquele jogo. São Paulo e Corinthians fazendo negócio, Benja. Vem cá, o Rodrigo Caio. Por que não? O O Rodrigo Jadson por não que não? foi Já- com Ué, o Ricardinho. Sim. Pato. Jadson e Pato. Já foi papo. Deixa eu te falar, o São Paulo. Casagrande jogou bem no São Paulo. Foi pelo Emprestado. empréstimo. Mas Ué, o negócio, olha ali, O São Paulo tem clima para continuar Presta no atenção. São Paulo. O O São Corinthians está Paulo- precisando de bons O zagueiros. São Paulo não vai ficar com o Rodrigo Caio, ponto. É, ele o mesmo, a Rodrigo Caio declaração que ele também deu- não está. Ô, deixa eu perguntar pra o você. São Paulo. Esse negócio teve caso mesmo da possibilidade dele ir pro Barcelona? Seria Então, com a essa contusão história do Seria Titi? empréstimo sem custo, com preço fixado 15 milhões de euros. Né? Se Mas Barcelona o quisesse. Barcelona contratou agora o Jason Murillo da seleção colombiana e inviabilizou o negócio. Esse cara é bom jogador. Muito bom. Agora, essa história, honestamente, eu tentei checar, hoje eu não consegui. Eu li a respeito dessa história, mas achei uma história meio sem pé nem cabeça. Te juro por Deus. O Rodrigo tá falando aqui que era o empréstimo. Não, eu achei essa história. Ah, ele foi